Olá, hoje nós vamos te passar 7 situações que deixarão o seu casamento em crise se você continuar permitindo que elas aconteçam na sua vida ou que elas continuem acontecendo. Então, papel e caneta na mão e vamos para as anotações. E a primeira delas é a perda da admiração. A perda daquela admiração que um tem pelo outro. A gente às vezes se descuida tanto que isso vai acabando. Nós não temos consciência do quanto isso é importante e do quanto isso é um dos principais causadores da destruição dos relacionamentos. Da destruição do relacionamento, que faz os casamentos, as famílias entrarem em crise. E a perda da admiração, ela é tão profunda que é o primeiro passo do vídeo e é o primeiro passo para você deixar de ter amor pelo seu marido e o seu marido por você. A perda da admiração é muito profunda. Por quê? O que levou vocês dois a se apaixonarem, né, Rê? O que levou nós dois a nos apaixonarmos um pelo outro? A admiração. A gente começa a admirar a forma física, que é o que a gente às vezes vê primeiro. Quando a gente não vê a forma física primeiro, mas às vezes é uma pessoa que a gente trabalha junto, estuda junto, a gente vai se apaixonando, o quê? A gente vai admirando justamente o jeito daquela pessoa ser. E aí a gente observa um comportamento aqui, admira, outro ali, e aí a gente vai se apaixonando. Quando a gente vê, a gente ama aquela pessoa, não é mesmo? A gente admira tanto que a gente passa a amar. Então, se a gente no dia a dia vai perdendo a admiração um pelo outro, a gente vai deixar o casamento em crise. É o primeiro passo para o fim do relacionamento. E admiração, pessoal, nada mais, nada é do que a gente focar nos pontos positivos da pessoa. Quando nós paramos de focar nos pontos positivos e começamos a focar nos negativos, nós começamos a perder a admiração. Por mais numeroso que sejam os pontos positivos, ou seja, que ela tenha mais pontos positivos do que negativos, quando nós focamos nos pontos negativos, a admiração diminui. E o culpado disso, ou melhor, a culpada disso, é a voz interior. Aquela vozinha que fica assim, fez aquilo de novo, fez errado de novo, não aguento mais esse comportamento. Então essa voz interior, ela vai colocando defeito na pessoa. E como o Rê disse, aí você começa só a ver defeitos. E aí você perde a admiração. Eu não admiro mais essa pessoa pelo que ela era, mas eu desadmiro. Inventei essa palavra agora. Eu desadmiro, né? Você vai perdendo a admiração por aquela pessoa de tanto defeito que a voz interior põe nela, por causa dos comportamentos do dia a dia. Então essa perda da admiração, ela vai desconstruindo aquela imagem da pessoa amada, da pessoa maravilhosa, por quem você se encantou, se apaixonou, amou e casou, né? Então, muito cuidado quando você começa a colocar mais defeitos do que qualidades na pessoa tão amada e escolhida por você para montar a sua família, para construir a sua família. Outra situação também, pessoal, que coloca os casamentos e as famílias em crise é a perda da intimidade, principalmente do casal, tá? Às vezes acontece a intimidade com os filhos, né? Mas a gente vê muito acontecer com o casal, né, Poli? Sim, e às vezes a gente em contato, né, com alguns casais de amigos ou casais parentes, digamos assim também, a gente percebe que parece que os casais eles não têm intimidade um com o outro. Eu tô falando de intimidade, de cumplicidade, de lealdade, sabe? Já viu aquelas pessoas cúmplices? Que um protege o outro a qualquer custo. Então, quando a gente tem intimidade um com o outro, é isso que a gente faz. A gente não vai para casa dos outros para falar mal um do outro. Ou às vezes vamos supor, a irmã do Rê fala um comportamento, eu vou lá, ele é assim mesmo, e vou e castigo. E da mesma forma na minha família, um irmão meu vai lá e faz um comentário, o Renan vai lá e continua falando mal de mim. Isso não é intimidade, isso é perda da intimidade. Intimidade, cumplicidade, eu defendo meu marido com unhas e dentes. Eu sei tudo que ele gosta, eu sei os planos dele, eu sei os sonhos dele. A gente é íntimo.
íntimo, a gente sabe cada passo um do outro. Eu não estou falando de GPS que sabe cada passo um do outro, nem de rastreio, nem daquela forma controladora de saber onde o outro está. São de intimidade. A gente compartilha informações sobre as nossas atividades profissionais, a gente compartilha informações sobre os filhos. O Rê me conhece mais que eu mesma, talvez. Me conhece do avesso. Né? Antes mesmo, ele não é Deus não, mas às vezes antes mesmo de eu pensar, ele já sabe o que eu pensei. Por quê? Porque a gente tem intimidade um com o outro. Ele sabe o que o meu olhar quer dizer. Será que o seu marido sabe o que o seu olhar quer dizer? Vocês se comunicam pelo olhar? Então, a intimidade do casal é uma situação que, abalada, vai deixar o casamento em crise. Por quê? Porque vocês não vão ter abertura para conversar, né, sobre os assuntos do dia a dia. Vocês não sabem, às vezes, do que o filho gosta, qual a nota do filho na escola. E quem passa isso é um para o outro, é um casal. Então, a gente precisa estar íntimo, unido, né, com muita intimidade para saber tudo um sobre o outro. Isso, gente, vocês começam a perceber até na forma de vocês conversarem. Acaba aquela curiosidade, né? Acaba aquela vontade de perguntar, de saber sobre o outro. Às vezes você deixa de perguntar como é que foi o dia do outro, né? Como é que foi o dia do filho na escola. Às vezes a falta dessa curiosidade, quando acaba, ela prejudica muito a intimidade do casal. Né? Vocês ficam até com vergonha às vezes de trocar de roupa um perto, não, na frente do outro, de tomar banho juntos. Né? Às vezes acaba até aquelas brincadeiras que tinha dentro da sua família, entre você e seu marido, seu filho, dentro de casa, tão gostoso, aquilo ali vocês ficam até às vezes sem jeito de fazer, nem fazem mais aquilo, e isso prejudica demais, isso gera crise no casamento, cada vez vão se afastando mais os familiares um do outro ali, o marido, a esposa, o filho, isso. Os pais. É como se o marido e a mulher eles não fossem mais um casal, eles fossem amigos, porque você perde essa conexão casal, sabe? E aí você, como eu disse, o marido chega, a mulher não pergunta como é que foi o dia dele no trabalho, a mulher chega e o marido também não pergunta como foi no trabalho, porque eles pressupõem como é que foi o dia do outro ou não se interessam. E esse desinteresse, essa perda de interesse, ela vai acontecendo no dia a dia justamente pela falta de intimidade. Então repara que é um ciclo. Você perde a intimidade, perde o interesse, perde a intimidade, perde o interesse. Então cuidado, não deixe que essa situação abale hoje o seu casamento. Outra situação que gera crise nos relacionamentos familiares, nos casamentos, é a falta de comunicação, né? Ou também a comunicação errada, ou a falta de comunicação assertiva, pessoal. Né, Poli? Essa falta de comunicação assertiva você que é responsável, você que está se comunicando, está conversando, você que é o responsável pela comunicação. E às vezes, na maioria das vezes, o marido não entende a mulher, ou a mulher não entende o marido, e um fica culpando o outro, você não me entende, que não sei o quê. Mas na verdade, a responsabilidade do entendimento é de quem está passando a informação. Então essa falta de comunicação assertiva, ela gera conflitos nos nossos relacionamentos, né? A falta de comunicação em si, ela é prejudicial porque, igual a Poli falou, é um ciclo. Se você não se comunica, você vai perdendo intimidade. Se você perde intimidade, você diminui a comunicação. Então nós temos que ficar muito atentos nisso, né, Poli? Com certeza. E a comunicação, ela vai muito além do que a gente imagina que é o falar, né? A gente se comunica com os olhos, com o olhar, né? A gente se comunica principalmente com o nosso corpo. Já viu aquele meme de Facebook assim, eu controlo a minha fala, o que eu falo, a minha palavra, mas as caras e bocas não. Então significa o quê? Que às vezes você não vai falar aquilo que você está pensando, mas o que adianta? A sua expressão facial, ela diz tudo, e o seu corpo também. Então a gente tem que estar preocupado com o que o nosso corpo está dizendo para o nosso parceiro, para o nosso familiar, com o que as nossas expressões faciais estão dizendo e também com o que a boca está dizendo, né? Porque é bíblico. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a gente tem que se policiar. E a nossa comunicação com o parceiro, muitas vezes, ela não é da forma que deveria. Às vezes a gente não sabe
alinhar um comportamento que a gente não está gostando, que a gente gostaria que o outro mudasse para melhorar o relacionamento. A gente fala de forma agressiva, de forma violenta. Então, a comunicação, ela vai muito além do diálogo. Então, é necessário você estar muito atenta se vocês têm diálogo na família de vocês e se vocês sabem se comunicar no diálogo. Não adianta ter diálogo se você não sabe se comunicar, se você não passa a mensagem que você deseja e se você é grosseira. Como o Rê falou, a falta de comunicação, ela é um problema, né? Ela gera crise no seu relacionamento, no seu casamento. Então, muito importante que além de você conversar, se comunicar com a sua família, se comunique de forma que você seja entendida e que não gere ainda mais conflitos. Tem pessoas que quando se comunica com a família, ao invés de resolver um problema, ela cria outros, cria conflitos de relacionamento, porque ela é grosseira, é estúpida, não sabe conversar. Então, mais importante que se comunicar é se comunicar de forma assertiva, ou seja, dizer sim querendo dizer sim, dizer não querendo dizer não, passar a mensagem que você quer, de forma que você não venha ferir a identidade do outro, a personalidade do outro, o outro em si. Outra situação que causa grandes crises no casamento são problemas financeiros. Problemas financeiros não necessariamente está ligado à falta de recurso financeiro, mas às vezes a falta de organização com esses recursos financeiros, a falta de administração. Às vezes o marido gasta muito dinheiro à toa ou a esposa gasta muito dinheiro à toa, eles não direcionam o dinheiro para a família quando esse dinheiro é junto, né? Porque tem casais que separam, cada um tem seu banco, seu caixa, e eles dividem as contas da família, né, racham tudo e cada um com seu salário faz o que quer, ninguém se intromete na vida do outro. E são felizes assim, tá tudo bem. Agora, tem casais que juntam tudo que recebem, racham as despesas da família e às vezes o que sobra é da família, mas um gasta mais que o outro sem a permissão do outro. Ou não digo permissão, mas sem um consentimento, aquela conversa gostosa, né? Por exemplo, a mulher vai lá e junta um dinheiro enorme, que é do casal, às vezes o cara acha que é para uma viagem, ela vai lá e pega e faz uma lipoaspiração, né? Mete a mão lá em 30 conto e faz uma lipoaspiração sem o consentimento do casal, que às vezes ele imaginava outra coisa. Então imagina, por isso que a gente precisa se comunicar. Por quê? E ter planos juntos. Porque às vezes um tem um plano, mas não fala pro outro. O outro vai com um plano, mas não fala pro um. E o casal não se relaciona bem porque eles não chegam no entendimento. Às vezes os problemas financeiros, sim, eles provêm da falta de recurso financeiro. E aí é preciso o quê? Ter muita sabedoria, muita paciência. União, apoio um do outro para que saírem juntos dessa situação. Porque muitas das vezes acontece de um ficar culpando o outro pela situação que se encontram e cada vez mais se afundam em vez de sair. Exatamente. Então, se hoje você percebe que tem algum problema financeiro ou relacionado ao financeiro na sua família, cuidado para que esse problema também não vire uma crise no seu casamento e possa vir um dia destruir a sua família. Eu acho que uma das coisas mais graves também dessas situações que geram crise no casamento é a falta de sexo, gente. Sexo mesmo. Cachaca na buchaca, bater virilha, né? Dar um tapa na cara da gata. A falta de sexo, ela gera muito estresse no relacionamento, tá? Por quê, Poli? Não achem que é machismo um homem falar isso, né? Entrar falando isso, não. A falta de sexo, ela é também perda da intimidade, ela faz parte da perda da intimidade do casal, a parte do desejo do amor. Ele é o quê? A continuação do amor. É a hora que vocês dois vão se unir, é o ápice do amor, né? A Bíblia diz que quando o homem e mulher estão juntos, são uma só carne. E tem chance de alguém no mundo se unir mais do que um homem e uma mulher na hora da sua intimidade sexual? Não, ali eles são realmente um só. Então, se vocês deixam de ser um só, vocês deixam de ser únicos, vocês deixam de ser unha e carne, unha e cutícula, né, como a gente brinca. E aí a falta de sexo, a falta então do amor, do prazer sexual, daquele momento único que vocês têm, ela acaba por depois distanciar o casal. E aí vocês começam a perder a intimidade.
não tem nada a ver de machismo com o Renan começando a falar, poderia ter sido eu, mas eu estou aqui, uma mulher, falando de mulher para mulher, que falta de sexo pode gerar crise no seu relacionamento. E não é porque o homem gosta, a mulher também gosta, faz parte da vida do casal. Deus criou os casais para procriarem, né? Mas às vezes você não quer ter mais filhos, mas você pode continuar tendo os seus momentos de amor com seu marido. Por que não? E outra situação que gera muita crise no casamento é a falta de perdão. A falta de perdão, gente, ela não está relacionada aqui a você perdoar aquelas coisas mirabolantes que o outro faz. O perdão, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser toda hora das pequenas coisas que você acha que te machucam. Às vezes que você acha que o outro fez de propósito. Ah, foi um lixo que o outro prometeu levar para a rua e não levou. Você precisa perdoá-lo por isso. Ah, foi alguma coisa que ele disse, mas disse sem pensar, ele não imaginava que faria tanta diferença assim para você, e você precisa perdoá-lo por isso. Então, a falta de perdão, ela gera crise no casamento, porque às vezes a gente não pratica o perdão diário. A gente acha que perdão, né, que perdoar, é só perdoar aqueles fatos, aquelas ações mirabolantes, uma traição, uma infidelidade, uma deslealdade que o outro tem. Mas não, a falta de perdão, ela é contínua. Mas perdão, pessoal, perdão não é esquecimento não, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não voltar à tona aquele assunto, tá bom? Você lembra que aconteceu, mas você não sente nada negativo com relação àquilo, tá? Exatamente, aquilo não te fere mais, né? Você lembra, mas não te fere. Esquecimento é amnésia. Outra coisa importante também sobre o perdão é que o perdão, ele é para você. Quando você acha que você perdoa o outro, o perdão é para você. Você se perdoa por se sentir ofendida, tá bom? Por isso que na hora que Jesus, na maioria dos milagres que Jesus faz, né? Jesus fala assim no final, vá, teus pecados estão perdoados. Por que ele fala isso? Porque o perdão tem o poder de curar. Curar o quê? Curar a própria pessoa portadora do rancor. Porque foi ela que se permitiu ofender. Talvez não seja a intenção do outro, mas se ela se sentiu ofendida, quando ela perdoa a si mesma. Ela se liberta. Por isso que às vezes em algumas religiões a pessoa vai se confessar para um sacerdote, e quando ela faz esse movimento de se abrir, de jogar o perdão para fora, e ele fala se os pecados estão perdoados, sente um alívio muito grande, porque vem essa cura referente ao perdão de si mesmo. E tem outra coisa interessante sobre o perdão, porque o perdão ele vem da origem grega. E na origem grega, o prefixo per, ele tem o sentido de intensidade. De aumento, de grandiosidade. Então, o perdão, perdoar. Então, perdoar. É doar. Doar-se. Muitas vezes. Várias vezes. Repetidas vezes. Exatamente. Intensamente, né? Intensamente. E quando você se doa, é sinal de amor, né? Então, por isso que fala que perdão, quem ama perdoa, né? Por causa dessa questão que a gente trouxe aqui para vocês. Então, perdoe, fique leve, não arraste com você todas as mágoas do dia a dia. Você acha que quando as pessoas te ofendem, que quando elas te magoam, elas passam o dia assim, vou ferir minha mulher. Hoje eu vou infernizar o meu marido, hoje eu vou deixar ele ofendido, magoado. Você acha que as pessoas pensam isso? Não. Elas falam, elas falam palavras que nos ofendem porque a gente se permite ofender. Então, não leve para o lado pessoal fatos que acontecem. Igual eu te falei, perdoa seu marido que esqueceu de levar o lixo. Às vezes ele esqueceu mesmo, ele não fez por mal, para te deixar sobrecarregada. Mas a gente às vezes tem mania de ter um comportamento meio vitimista, né? Fez para me humilhar, fez para implicar comigo, fez para me pisar. Então a gente tem mania de falar que a pessoa fez
pra gente, pro nosso lado pessoal. Às vezes nem é isso que passa na cabeça da pessoa. A gente não tem noção, gente, do que passa na cabeça das pessoas que levam elas a fazer o que faz. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes, como eu disse, o perdão nem é pro seu marido, né? Às vezes é pra você. De tanto que você fica com aquela vozinha interior, culpando e se magoando com isso, passe a perdoar. É bíblico. Quantas vezes devemos perdoar, Jesus? 7? Não, 70 vezes 7. Ou seja, é um número fictício, simbólico, que Deus quer dizer que você deve perdoar para sempre. Você vai ficar contando no dedo quantas vezes você perdoou? Já que Jesus falou 70 vezes 7, né, daria 490 vezes. Quando chegar na 489, você, meu Deus, eu só tenho mais um perdão para dar pro meu marido. E agora o que eu vou fazer? Ele, coitado, não pode errar mais. Então não é isso que Deus pede de nós. Deus pede que a gente perdoe o outro. E na oração do Pai Nosso, Rei, quando a gente reza, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente pede perdão a Deus no Pai Nosso, porque o Pai Nosso foi ensinado por Jesus, a gente vai lá e fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas eu não perdoei o meu marido, por que eu estou sendo hipócrita de rezar essa oração? Eu estou pedindo perdão, mas eu não perdoo? Que história é essa? Então, muito cuidado, que é como se cada rancor fosse uma pedrinha. Aí você vai carregando pedrinha. Quando você vai ver, a sua mochila está cheia, a sua mochila está pesada. E vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que deixar essa mochila para trás, esse fardo para trás. Então, por que não é melhor deixar essas pedrinhas para trás na hora que acontece, na hora que a situação acontece? Nem carregar elas. Nem carregar, exatamente. Aconteceu? Perdão. Por quê? Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Foi Jesus que disse, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, como eu também perdoo, eu também mereço ser perdoado pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas ofensas. Então, perdão, perdoe. E a última das 7 situações que geram crise nos casamentos, nas famílias, é a falta de tempo. Muitos e muitos casais já brigam, geram conflito na família, justamente por falta de tempo. Muitos podem falar que é desculpa, falta de tempo é uma desculpa, falta de tempo, falta de organização, mas o fato é que essa situação, ela gera realmente crise nos casamentos e nos relacionamentos, né, Puri? E pior que a falta de tempo é aquelas pessoas que, naquele pouco tempo que tem, não usa ele em prol da família, né? Tá em casa, imagina que o marido chega do serviço, ele tem pouco tempo ali da hora que ele chega até a hora que ele vai dormir para ficar com o marido, com os filhos, com a esposa, e ele vai usar esse tempo para outra coisa. Ele não dá atenção para os filhos, ele não dá atenção para a esposa, ele vai fazer alguma outra atividade que não seja dar atenção para a família. Da mesma forma a esposa, às vezes chega tão cansado do trabalho, que é mais colocar a perna para cima quando chega em casa, mas os filhos estão lá, sedentos de atenção, o marido também, mas ela prefere ficar lá na caixa do nada, naquele momento, fazendo alguma outra coisa também, indo para algum lugar que não dá atenção para a família. Zapeando Instagram, exatamente, vendo status do WhatsApp. Então, às vezes, tem pessoas que trabalham muito, têm excesso de trabalho, chegam em casa muito tarde. Isso também vai gerando crise nos relacionamentos. O que você precisa fazer? O pouco tempo que você tem, aproveitar e dar atenção para sua família. Faça isso, aproveite o pouquinho de tempo que você tem, dê atenção para o seu filho, dê atenção para sua filha, dê atenção para sua esposa, para o seu esposo, e você vai ver como que o relacionamento vai melhorar. Porque a questão nem é tanto a quantidade de tempo que você passa com eles, e sim a intensidade desse tempo. A intensidade, aquilo que você faz com aquele pouco tempo que você tem. É disso que o Rei falou. Às vezes você se sente desorganizado, você vai falar assim, eu não tenho tempo, eu sou desorganizado, não consigo ajeitar minha agenda para dar atenção para minha família. Mas não é só sobre a quantidade de tempo que a gente está falando, é sobre a intensidade, como é que você usa o pouco tempo que você tem ou o muito tempo que alguns privilegiados têm. Então, pessoal, fica aqui essas dicas para vocês das situações que geram crise nos relacionamentos, nas famílias, para que agora consigamos, policiar e identificar aquilo que pode estar
destruindo, prejudicando o nosso relacionamento familiar, né, Poli? Então, siga essas dicas. Ou seja, observe se no seu relacionamento hoje alguma dessas crises estão começando a chegar. Por quê? Porque é muito mais fácil você resolver um problema quando ele está começando, né? É muito mais fácil você eliminar um bichinho que dá no pé de goiaba quando ele está só na pontinha. Agora, quando ele se alastrou na árvore inteira, você vai ter que fazer o quê? Podar alguns galhos, colocar veneno, vai ser mais difícil para você eliminar aquele bichinho, aquela praga. Então, da mesma forma, as crises dos relacionamentos, elas podem ser evitadas. E é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Porque Deus nos criou para que tenhamos vida e vida em abundância. E é o que a gente quer para você e para sua família. Que sejam todos muito felizes. Eu sou a Poli. Eu sou o Rê. E fica aqui o nosso abraço para você.